Estamos aqui novamente, eu, Mayara Bueno, que sou atriz, apresentadora, corretora de imóveis. Como vocês já sabem, já estão cansados de ouvir. É um prazer estar aqui com você que está nos acompanhando. Inclusive, é um prazer realmente saber também o que você está achando do nosso programa. Não esqueça de acompanhar nossas redes sociais. E aí, mulherada, a gente está esperando você. E também, às quintas-feiras, às 20 horas, estaremos sempre com uma história nova, uma história de superação de uma mulher empoderada, assim como você. A gente está te esperando, né, meninas? Verdade. Sempre! Eu sou Cláudia Mariel, vocês também já conhecem. Eu sou sexóloga, chefe do amor, trabalhando aí com a sexualidade, a gastronomia, sexo e comida, os maiores prazeres da vida. E também aqui, apresentadora desse programa que eu amo fazer. E aí, mulherada? E aí, mulherada? Minha parceira, minha amiga Kátia Paganotti. É verdade, Claudinha. E aí, mulherada que tá do outro lado? Eu sou Kátia Paganotti, já conhecida aí, acho que há um bom tempo, né? Há um pouco mais de... Não vou falar, não. Não vou falar, não, porque eu não quero... Mentira, é só ir no Google, gente. Hoje a gente tem Google, bota o nome lá e a gente sabe de tudo. Mas o importante é que nós, mulheres, a gente se reinventa. A cada momento da nossa vida, a gente sabe, a gente tem altos e baixos. E quando a gente tem o baixo, o que a gente faz? A gente tem um dia de tristeza e 10 de alegria, porque a gente sabe se reinventar. Quem aí nunca teve momentos que não foi assim tão favorável na sua vida? Pensa, gente. Vou dar um segundo. Então, já passou, a gente já se reinventou. Pronto! Não é assim? A gente, mulher, nós, né? A gente aqui, a gente sabe fazer isso muito bem. Aliás, a gente faz 1000 coisas ao mesmo tempo. Verdade. E eu não vou falar da outras pessoas, não, assim, sabe? Eu vou falar outras pessoas, né? Que só conseguem ou ouvir, ou digitar, ou falar. Ou fazer. Nós somos assim, gente. Momentos da vida são muitos, mas se reinventar é com a gente mesmo, não é isso, mulherada? É isso, é porque nós somos mulheres. É isso aí. E aí, eu já falei, eu tinha que falar, é você agora, Mayara. Eu falei na minha língua, aí você agora fala na sua língua. Só pra explicar pra quem tá ouvindo, quem tá ouvindo a gente faz um pré-roteiro, né, pra falar aqui no nosso programa, pra não ficar assim, uma coisa muito vaga, mas a gente improvisa muito, a Catita improvisou tanto, eu achei tão bonito que eu tava aqui, ó. Viajou. Olha, vamos fazer o seguinte, volta. Ó, olha só, editor, vou voltar, vai, olha pra cima. Agora coloca, ó. Vai. Isso aí. A nossa vida é cheia de desafios. Mas voltando aqui, gente, a nossa vida é cheia de desafios, obstáculos, como a Kátia falou, a gente tá sempre assim em busca de se reinventar, de se especializar. Nós mulheres temos, né, essa força que eu acho que muitas vezes fica um pouquinho apagada na dificuldade, no momento de tristeza. E a gente esquece que lá no fundo a gente tem a nossa essência. Eu estou estudando um pouco assim sobre a mulher selvagem. Eu estou lendo um livro que chama Mulheres que Andam com os Lobos. Que a gente resgata, né? A nossa essência de mulher. A mulher que vem ali do âmago, do mais profundo. E a gente esquece muitas vezes da nossa intuição, que é muito importante, que a gente tem que estar ligada e a gente pode, assim, se inspirar e ir rumo ao sucesso. Isso, né, Claudinha? aí, sempre. Porque nós, é isso aí que a Kátia falou, que você falou. Nós somos mulheres e a gente sempre tira muitas situações, a gente tira de letra. Até quando aquela situação pega a gente ali de jeito, a gente dá aquele mergulho, assim, vai lá no fundo, só para pegar mais impulso e sobe de novo. Porque não dá pra gente dar trégua pra tristeza, pros momentos difíceis. Tem que atravessar os desertos? Bora atravessar. Porque quando a gente chegar lá no final dele, a gente sai ainda mais forte. E isso acontece com todo mundo, comigo, com você. Seja na nossa vida profissional, amorosa, na educação dos nossos filhos. Tem que seguir o roteiro aqui, né? Tem que seguir. A roteirista se perde. E aí... Acabou nos filhos. Acabou nos filhos. Você vai falar, depois eu volto pra apresentar a nossa convidada. Que eu já ia apresentar, eu tô aqui me segurando pra... Até porque o assunto pra vocês, assim, é um pouco... Deixa eu falar.
hábito, né? As duas ali são muito amigas. Deixa eu falar da Gisele. Tá bom, vai. Bom, já falei, né? Então, a nossa convidada de hoje é ela, Gisele Cordeiro. A Gi, ela casou muito nova, com 16 anos de idade, né, Gi? Isso. E desde então, ela sempre trabalhou, gente. Sempre trabalhou ali pra estar dando um apoio pra família, dando esse reforço que a gente muitas vezes tem que fazer, né, pra ir pra frente. Ela teve vivência em diversos trabalhos, até que ela chegou no mercado erótico há 20 anos atrás. Continua aí, Katia. Agora sou eu. Há 20 anos, amiga. 20 anos. Você tá Nem nessa parece, correria, né? 20 anos, você Não tá paro. trazendo prazer pra todo mundo? Não para, 20 anos. Nesse período, a Gi, teve uma loja de lingerie, produtos eróticos, onde nossa amiga Cláudia aqui deu vários cursos, tá, gente? Cursos. É porque uma com a outra se combina. São 10, deu vários cursos. Mas depois de 4 anos da existência da loja, a loja veio a fechar, né? Enfim. Mas a Gi, ela precisou recomeçar. E aí é comigo. Eu dava curso, você não falou, amiga. Eu dava curso de striptease, massagem erótica, porque eu e a Gi, nós temos o mesmo tempo nessa estrada da sedução. Verdade. Nessa estrada do empoderamento feminino. Porque nós começamos a empoderar mulheres mesmo antes da palavra empoderamento feminino existir e entrar na moda. E eu, assim, estou muito feliz em poder falar um pouco, em poder estar aqui para a Gi contar a história dela, que é uma história de sucesso, de superação, é uma história inspiradora, que inspira muitas mulheres. A Gi, ela teve a Gisele Cordeiro, eu falo Gi, né, porque nós somos íntimas. De tanto que a Claudinha fala da Gisele. Tanto. E quando a Gi teve um problema na empresa dela, ela teve que fechar. Só que ela fechou, e quando ela fechou, aquilo que eu falei da gente ir lá no fundo e pegar um impulso e voltar, mas voltar com mais força, ela voltou. Eu já fechei abrindo, né, amiga? Já fechou Já abrindo. fechou abrindo. Já fechei abrindo. Abriu uma fábrica, gente, que hoje é uma das... Olha só, gente. Eu Chega a arrepiar. Eu aqui, também ó. arrepiei, antes de você Uma falar. das maiores fábricas de lingerie do Brasil, que vende para todo o Brasil e para fora. E ela começou, gente... Calma aí, gente, uma pausa aí, ó. Eu tenho... pausa. você já falou da fábrica! Tem presente! E tá pesado, hein? Tá pesado. presentes. E pode abrir? Pode abrir, Pode abrir, eu vou falando enquanto vocês Vai falando, abrem, vai tá? falando. Vai falando, Então, vai falando. ela abriu na época a Pimenta Sex, gente. A Gi, ela teve porque nós somos mulheres à frente, né? E ela abriu uma fábrica que ela começou a fabricar peças lindas e maravilhosas de lingerie, fantasias sensuais, plus size. Porque na época, 20 anos Não atrás, tinha. meninas, vocês sabiam que não tinha? Não, a gente quê? tá de olho Quer aí. dizer, dá um pause aí, depois a gente vai mostrar tudo. Vocês sabiam que há 20 anos atrás não tinha uma camisola bonita, uma lingerie bonita, uma fantasia para mulheres plus size? Não, Quem criou isso aqui no Brasil foi a Gisele Cordeiro. Minha Olha amiga, só, gente. Parabéns. The best one, coração, coração, Isso aí. coração. Pensando, né, Coraçãozinho. sempre na mulher que realmente precisa tá linda e sexy, independente de corpo. Independente Entende? de corpo, de Exato. tabu. E pensando nisso, quer dizer, na pandemia, a Gi nunca parou de empreender. Na pandemia, só ela mesmo, gente. Ela teve uma crise de ansiedade e aí ela abriu um sex shop. Olha Não só tinha que nada pra fazer. Ela não tinha nada pra fazer, abriu um sex Aqui, shop. ela abriu lingerie e deu. Lingerie? É o quê? Cadê o presente? Tá ali na bolsa. Vocês querem... Tá ali na bolsa. Vocês querem mostrar? Tá na bolsa. Vocês querem mostrar? gente quer Espera que mostrar. Tati vai Por trazer. favor, Tá, A Tati. gente tem presente também. Tem presente. Mas olha só, deixa eu concluir aqui, conclui, caramba. vai. Ainda bem que eu não falei nada Eu mais acho que a gente tá ousado. agitado Ó, hoje. Olha aí. Claudinha já ganhou. Eu já ganhei, gente. Então, ó, um é seu e o outro é seu. Olha a briga! Olha, o meu é o Abner, tá? Não durmo sem dar. Gente, eu não durmo sem dar boa noite pro Abner. Não durmo. Eu vou ter que colocar um nome nesse aqui também. É Não, a é Abner. Abner, o nome Esse dele é controla Abner. pelo celular. Eu tenho um Abner também. Também.
Esse é um vibra que você vibra. usa por fora e por dentro. Ele tem uma linguinha que fica assim, ó, mexendo. Gente, eu posso terminar de Pode, contar a história pode. da Gi? Esses presentes tinham que ser pro final. Mas ela quis dar E aí, agora. mulherada? Ué, a gente tá Peraí, mulherada. As nossas convidadas saem daqui cheias de presente. É a primeira vez que a gente ganha presente da Feliz. Gente, só para concluir, essa história de sucesso. A Gisele, em plena pandemia, com uma crise de ansiedade, abriu um sex shop e começou a trabalhar. E também começou a fazer um curso de sexóloga. Nós formamos juntas, né, amiga? Provas juntas, dificuldades, tudo junto. E aí, ela se tornou também uma digital influencer, mas trabalhando a sexualidade com humor. E em menos de 6 meses, ela tinha mais de 300 mil seguidores. É sucesso ou não é? É sucesso! É sucesso! Ó, gente que tá aqui no Insta, só posso transmitir um pouquinho pra depois vocês assistirem tudo. Elas só me deixaram transmitir um pouquinho. Deixa Só eu um colocar aqui pouquinho. pra poder pegar Só um vocês. pouquinho. E aí, mulherada? Ai, Gi, você não tá aparecendo Eu aí, não tô, Gi. calma aí, que a gente vai organizar esse negócio aqui, que eu já tô bagunçando o podcast com vocês. Olha lá, ó, pegou emprestado ali, ó. Pegou Aí, ó. Vai. um suporte. Pegou um suporte, agora vai. Agora vai. Pode Estamos mostrar na só pre- você, Gi. Não tem problema, não. É. Pronto. Estamos aqui nas preliminares. Aí, tá bom. Vê se vai pegar aí todo mundo. Acho que Não agora. tá pegando todo mundo. Tati, afasta só um pouquinho. Isso. Não Puxa um está- pouquinho pra trás. Não tá pegando. Aê. Não tá Aê, pegando a vira Gi. só um pouquinho pra cá, assim. É. Final Pra de cá. semana vai ser Isso! bom, hein, Gi? Gente, eu já cheguei aqui dando presente pra mulherada, alvoroçando todo mundo. Esquentou aqui, alguém aumenta Porque eu essa sou coisa? dessa. Já chegou esquentando o Porque programa. eu sou dessas. Então, vamos lá, vou contar um pouquinho, né? Vocês já contaram aí a minha história. Eu casei com 16 anos, porque eu estava Pra aquela grávida. câmera lá ali, amiga. Ó. Isso, de lá? Aqui, ó. Isso ali, ó. De cá? Isso. Então, eu casei com 16 anos. Na época eu estava grávida. Eu tenho um filho hoje de 23 anos. Não façam as contas, meninas, por favor. Tá legal. Não façam Não as parece, contas, não tá? parece. E meu filho hoje tem 23 anos. E na época, né, meu marido trabalhava com o pai e ganhava R$20 por semana. Vocês imaginam para sustentar um bebê, né? E aí eu tive que me virar. E eu falei, vou fazer alguma coisa. E desde lá para cá, nunca mais parei de trabalhar. Fui sacoleira, fui de tudo que vocês possam imaginar. E a minha história, assim, tem uma parte dela que é até um pouco engraçada. Porque quando eu era sacoleira, que eu comecei a vender, que eu tinha loja, eu andava naquelas lojas lá na 25 de março, né? E eu falava assim, meu Deus do céu, eu não tenho um puto para comprar nessas lojas, que são as lojas de lingerie, que eram o que eu trabalhava na minha loja. E eu comprava com dinheirinho contado, cartão contado, né? Na época nem tinha cartão, era mais dinheiro mesmo. Tudo contadinho. E aí eu olhava para aquelas lojas e falava assim, meu Deus, eu não tenho nem dinheiro para comprar nessas lojas. Mas um dia eu vou vender para cá. Vocês acreditam nisso? Caramba. Claro, aqui, arrepiada. Eu também arrepiei amiga. de novo. Arrepiei de novo. Vocês acreditam? E eu falava assim, gente, um dia eu vou vender para essas lojas. E aí, passou o tempo, passou os anos, estava com a loja, eu tinha uma loja na cidade pequena, um sex shop numa cidade pequena, vocês imaginam, as pessoas tinham muito tabu, muito receio, a loja era numa galeria lá no fundo, escondido, As pessoas sex iam shop. escondidas de No touca. segundo andar, basicamente isso aí, um sex shop no segundo andar, um sex shop muito bem montado na época, né, Cláudia? Muito, Cláudia muito conheceu, bem tinha de montado. tudo, de novidade que tinha no mercado, eu sempre buscava trazer. E eu queria ser sexóloga. E eu falava com meu marido, eu quero ser sexóloga. Ele falava assim, pra que ser sexóloga? Vai fazer administração, pra você administrar seu negócio. E eu virava pra ele e falava assim, não, mas eu não quero ser... E passou. E aquele negócio ficou guardado dentro de mim. E aí veio, assim, a crise na época da loja e eu fechei a loja. Mas antes de eu fechar a loja, tinha um representante meu de lingerie que ele falava assim, Gi, você não quer fabricar um negócio pra mim, não? Porque nessa época eu abri uma loja de aluguel de roupa de festa, sabe? Tinha muita festa na Mais, antigamente, a fantasia. E eu abri a loja para poder atender esse pessoal. E eu comecei a fabricar fantasia. Comprei 2 maquinazinhas para fabricar fantasias de festa. Você mesmo costurava? Não, nessa Aham, época não. Eu aham. contratei uma costureira para a Sim, gente fazer sim. as roupas das fantasias de festa. Sim. Eu comecei costurando nesse intuito. E aí, só que a festa é uma vez por ano. E depois eu ia fazer o quê com aquele tanto de fantasia? Né? E aí um representante meu falou assim, Gi, você não quer, já que você está com a máquina aí parada, você não quer fazer umas perneiras e uns negócios para mim, não?
Eu falei assim, eu faço. E eu comecei a fazer essas pequenas peças para ele. E daí eu falei assim, gente, o que está faltando no mercado que hoje não tem? E aí, como eu tinha loja, a loja ainda estava aberta, como eu tinha loja, eu falei, já sei, eu vou fabricar umas mini fantasias. O que é isso? Você imagina hoje, você tem um maiô e um biquíni, e as fantasias antigamente eram todas muito complexas. Né? Era uma fantasia, eram caras, e elas eram umas fantasias muito complexas. Cheia de coisa. Cheia de coisa, né? E a pessoa compra para usar uma vez. Quem vai repetir fantasia? Ninguém quer repetir fantasia. Ainda mais essa, né? Você quer mandar uma fantasia erótica. Cada semana é uma diferente. Não é verdade? Não é verdade? Quem quer repetir? Ninguém. Ninguém. E aí eu falei assim, já sei, vou criar umas fantasias que vão ser tipo biquíni. E aí eu vou dar o nome de mini fantasia. E aí eu comecei criando essas mini fantasias. Eu falei, meu Deus, agora onde que eu vou vender esse trem? Já sei, Orkut e Mercado Livre. Aí eu comecei a fazer foto em manequim de plástico e comecei a colocar no Orkut e no Mercado Livre. Nessa época, eu conheci um cliente de São Paulo, porque eu ia para o Orkut e virava noites e noites, até 4, 5 horas da manhã, no Orkut procurando cliente, procurando. As minhas caixas eram caixinhas de sabonete que eu pegava nas lojinhas de cosméticos. 6 horas da tarde eles jogavam aquele monte de caixa pro lado de fora. E aí eu passava 6 horas da tarde recolhendo essas caixas. Então, meus pedidos iam no correio por essas caixinhas de sabonete, de shampoo. E aí mandava. O dia que eu mandei uma caixa desse tamanho, gente, vocês não têm noção a festa que eu fiz. Gravou e tudo. Venceu na vida. Venci na minha vida que eu mandei uma caixa grande que eu não conseguia carregar. E aí eu conheci um cliente na época em São Paulo e ele colocou a minha mercadoria no site dele. Antes disso, eu fiz uma calcinha. Sabe aquele produto isca que você faz para chamar a atenção de todo mundo? Eu fiz uma calcinha que era uma calcinha dentro de um papel de trufa, de um bombom cheiroso. Você lembra disso? Claro que eu Claudinha? lembro. Nossa, vendia na noite, de vez em quando. Você lembra a calcinha bombom? Claro. Eu que inventei essa calcinha Mentira. há 20 anos atrás. Faz tempo mesmo. Faz muito tempo. 20 anos atrás eu inventei essa calcinha. Isso vendia na noite lá no Rio de Janeiro. Pois é. E aí, Na época eu morava no Rio. o que aconteceu? Tá vendo? Kátia já é sua cliente. Tá muito sem E bem. nem sabia! Sem saber, tá vendo? Mas tá bom, cliente boa. Quando não comprava, ganhava. E aí, eu inventei essa calcinha. O que aconteceu? Um cliente, lembra aqueles clientes lá da Loja Rosa, lá da 25 de março? Pegou a minha foto dessa calcinha, que ele não comprava comigo na época, e usou. E eu liguei para ele e falei, olha, você tá usando a minha foto, eu gastei tanto, né? Pô, sem dinheiro, gastei tanto para fazer essa foto, e você tá usando a minha foto e tal, compra de minha calcinha, e ele não comprou. Mas até então, a gente foi, eu falei, sabe de uma coisa? Vamos deixar passar. E aí um dia, eu tô contando para vocês como que eu entrei no mercado, Sim, tá, a gente? gente quer saber. Como que foi essa história, essa trajetória até chegar no mercado hoje nacional. Curiosas. E aí, o que aconteceu? Passou uns 2 anos, já tinha gente em São Paulo vendendo a minha mercadoria, um cliente, e ele não vendia ainda. E aí ele me ligou, você sabe quem tá te ligando? Eu falei, fulano. Eu falei, não. Ele falou assim, pois é, eu tô te ligando porque hoje eu vou te comprar. Na época, ele me fez um pedido que eu não tinha como nem atender. Ele me fez um pedido de 5.000 fantasias. Você imagina, eu desse tamanhozinho, Com a uma maquininha. confecção com... Não, nessa época eu já tinha 10 costureiras. Ah, tá. Já tava... A confecção já estava um pouquinho maior, a gente já era aí umas 15, 20 pessoas trabalhando, né? A confecção já foi crescendo. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, hoje eu vou te comprar, vou te pedir 5.000 peças. Eu falei, meu Deus, sentei, como que eu vou entregar essas peças? Eu falei, não sei. Tá, então tá, mas eu preciso do dinheiro antecipado, da metade do pedido. Quando o pedido estiver pronto, eu te entrego e aí você me deposita os outros 50% do pedido. Combinado. Ele depositou, comprei matéria-prima, porque sabe como que eu comprava matéria-prima antigamente, gente? Eu tinha um puto no bolso. Eu pegava o meu carro, eu vinha em Vitória, comprava matéria-prima, levava para casa. Sabe aquele negócio famoso, vender almoço para comprar janta? Exatamente. Aí eu vinha com o carro em Vitória, comprava toda a matéria-prima e levava para Guarapari, produzia para dentro de 4, 5 dias mandar a mercadoria no correio. E aí ele depositou o dinheiro para mim, comprei toda a matéria-prima, produzi todo o pedido dele. O pedido dele chegou numa quinta-feira no site dele. Eu lembro como se fosse hoje, uma caixa de fogão enorme, lembra das caixinhas pequenas? E aí já foi no transportador e caixa de fogão. E umas outras caixas. E aí ele cadastrou a mercadoria toda, conferiu, cadastrou toda a mercadoria na sexta-feira e foi embora. Quando chegou na segunda-feira, não tinha uma peça no site.
Ele pirou, falou assim, gente, eu cadastrei a Pimenta Sexy, mas eu acho que meu site deu pau. Deu bug. Deu bug. Deu bug. Né? Eles até me seguem, nem sei se eles estão assistindo a live. E aí eu falei assim, gente, deu bug. Ele falou, né? Aconteceu alguma coisa. E quando foi daqui a pouco, todos os pedidos começaram a ser pagos, começaram a ser confirmados. Ele vendeu todo o estoque que ele tinha comprado, 5.000 peças em 2 dias. Sensacional. Sensacional. Meu. Ainda E aí, não dá novo certo aqui, esse ó. meio, né, gente? Pois é. E aí, na época... E o que acontece? Ele era sócio de mais 15 lojas. E ele começou a ligar para todas as lojas e falou, compra Pimenta Sexy, compra Pimenta Sexy, compra Pimenta Sexy. Então, foi aí que a fábrica começou a dar a expansão que ela tem hoje, devido a essa venda. E você lembra da loja rosa que eu não tinha um puto para comprar? Hoje chega a ser até engraçado, né? Porque eu vou em São Paulo, eu compro fiado. Na loja rosa. Na loja rosa. Tanta moral. É cliente VIP. Então, a gente compra fiado na Compra loja fiado. rosa. Virou Minha cliente. filha fala assim, mãe, minha filha às vezes vai em São Paulo sem mim, mãe, tô aqui em São Paulo, tô aqui, eu precisava lá na Passion comprar uma lingerie. Eu falei, não, filha, pode ligar pra Maria, que a Maria vai liberar pra você. Pode ir lá falar que eu tô ligando aqui pra Maria, ela vai liberar pra você. Então, assim, eu gosto de contar essa história porque são histórias de superação. Sim. E eu falo que a nossa palavra sempre tem poder. Né? Eu profetizei naquela época que eu iria vender para aquela loja. E aconteceu. E aconteceu. E aconteceu. Deixa Na eu te verdade, fazer uma pergunta. vamos Gi. desligar ali agora? Porque Agora depois- pode ligar. Vamos Senão desligar? depois, ninguém Senão vai eu vou querer querer mais assistir ver. o restante. Fiquem ligados que a Gisele vai avisar quando tiver o nosso podcast pra E vocês. pode, Isso aí. e pode seguir eu e aí, mulherada, todo Sigam mundo, aí. viu? E aí, mulherada? Eu vou desligar agora, porque depois eu vou postar o link da matéria aqui para vocês terminarem de assistir, viu, gente? É, porque vão ficar com água na boca, vai. Isso aí. Mas, Gi, deixa eu te perguntar uma coisa, curiosidade. Nessa época aí que você vendeu as 5.000 peças, quais eram as fantasias? Isso aí. Então, Conta pra na gente. Curiosidade, era o quê? Bombeiro? eu o que que fabricava era? assim, na época ele comprou 50 de cada modelo que eu fabricava. Aham. Então, assim, tinha bombeira, enfermeira, médica, doutora, policial, Tudo. tudo. E o que Era um você mix mais muito vende grande. hoje? Ai, todas. Todas? Não Todas. tem uma carro-chefe que você fala, essa eu não posso deixar de ter. Médica. Médica? Médica. Médica? Você fala Médica. enfermeira. É, e Não, a médica vem demais. médica com jaleco mesmo? Não, com aventalzinho, assim, Aventalzinho? sabe? Aham. Ah, bem sexy. Bem Vende muito. Vende E muito. Essa vende mais. Vende. E você vende também aquelas cuecas com o elefante na frente? Essa de elefante eu não faço. Não. Não, linha masculina, eu lancei agora, sabe o quê? Ué, tô perguntando, Sabe o que a gente curiosidade. lançou esse ano? Uma coleção pra trans. Ah, é? Ninguém tem no Brasil uma coleção pra trans de E o que calcinha. seria? Então, são calcinhas com as frentes maiores, bonitinhas, de renda, de regulagem, do jeito que os homens gostariam, Aham. né? Que elas gostariam de usar e que acomodasse bem ali o pênis, o escroto e tal. Tem algumas que são de esconder também, tem um bolsinho por dentro, porque Bolsinho? puxa pra Gente, trás. sensacional. Sensacional, gente. Vocês estão Sensacional. escutando os trans lindos, maravilhosos, que eu amo todos. Então, Vamos comprar com a Pimenta, que Pimenta tem seu estilo, tá? Pimenta Sexy é para todos. Para todos, para todas. e aí, todas. gente, o que E que todas. Todas. E o que aconteceu? Na época da pandemia, né, eu tive uma crise de ansiedade. Eu estava tendo alguns sinais de que eu ia ter uma crise de ansiedade. E aí, durante uma crise, foi muito feia. Foi uma crise assim que eu realmente pensei que eu ia morrer. Meu lado paralisou todo, meu braço ficou todo sem mexer, descendo até a Serra de Friburgo. Eu parei dentro do hospital de Casimiro de Abreu com a pressão a 20 e tantos e o batimento cardíaco a quase 200. Meu Deus. E aí eu falei, não, agora eu tenho que ver alguma coisa, eu tenho que parar, porque a fábrica estava, assim, me consumindo, porque eu entrava na fábrica às 6 horas da manhã e eu saía da fábrica meia-noite. Falei, eu tenho que fazer alguma coisa, porque senão quem vai morrer sou eu. Aí ela foi trabalhar mais. E aí, eu fui inventar algo. Lembra do meu sonho de ser sexóloga? Aham. Lembra que eu tinha um sex shop? E aí foi aonde eu fui me distrair na internet. Não, você não foi, Botar né? minha cara pra bater na internet. Quer dizer, você foi arrumar uma outra coisa, mas você arrumou, de vez de você descansar, você arruma uma outra coisa. Mas para desviar um pouco a minha atenção e um pouco o meu foco. E aí eu trouxe meu filho para ser o administrador da fábrica.
E hoje ele faz a parte de administração da fábrica, eu fico com a parte comercial e a parte mais do sex shop. Né? E aí eu resolvi abrir o sex shop. Meu marido olhou para mim e falou assim, você não vai abrir um sex shop. Eu falei, eu vou abrir um sex shop, você me conhece, que quando eu falo uma coisa, eu vou fazer. E aí, quando foi na outra semana, ele só viu as caixas de papelão chegando cheio de piroca. E era piroca azul, piroca amarela, Transparente, marrom, preta. Onde está a minha piroca? Ele chegou na, ele vibrações. chegou na minha tem sala. Um funk, né? E lá vai piroca. E você devia ter colocado a música na hora que chegou. Pois é, eu não lembrei. Não lembrou. E aí, ele chegou na minha sala e minha sala estava cheia de caixa de papelão. Eu falei, não falei pra você que eu ia montar o sex shop? Pois bem, acabou de chegar. Então agora nós vamos arrumar. Peguei uma sala que eu tinha, que era o RH, desci o pessoal do RH para uma outra salinha lá no fundo da fábrica e falei, não, a partir de agora aqui vai ser meu sex shop. E eu organizei, mandei fazer os móveis e botei todo o sex shop lá bonitinho e falei, é agora. E aí, o que eu vou fazer? Já sei. Vou criar coisas que ninguém faz. Vou fazer o que ninguém faz. Mesmo. O quê? Vou O quê? fazer- Conta pra gente. Vou fazer vídeos sobre educação sexual que ninguém faz. Vou ensinar a usar os produtos corretamente que ninguém faz. Vou falar de sexo sem tabu, mas não sendo vulgar, sendo ponderada como uma mulher casada gostaria de ouvir. Sim. E aí foi a hora que eu fui dar minha cara no Instagram, contando, né, sobre isso. Eu fui ensinar as mulheres a fazer sexo anal. Você imagina um rebuliço numa cidade, porque eu sou filha de pastor. Minha mãe é da igreja. Então, Foi assim, né? Então. Porque eles pensaram que é a filha dele. então, vocês imaginam o rebuliço na cidade. A hora que eu comecei a fazer os vídeos no Instagram, ensinando a fazer sexo anal, falando de sexo anal, falando de como você lava uma vulva, falando de como você faz uma massagem peniana, falando como você usa um colar de pérola, né? Ensinando a usar produtos, ensinando as mulheres a se tocar, ensinando as mulheres a se conhecer, a quebrar o próprio tabu que tem dentro delas. Devido religiosidade, devido à idade, devido a tudo. Falta de autoconhecimento. Falta de autoconhecimento. Agora Tudo me isso. fala uma coisa. Você E colocou... Desculpa, mas assim, é tudo muito legal porque a gente aceita muito bem. Você não teve críticas? Tem Muitas. críticas? Muitas. Como você desenvolve isso? Porque eu acho que você não pode ir contra as pessoas, mas você tem que também falar que quem não quer não precisa estar ali, né? Exato. Impor, né? E assim... Porque a gente adora, ninguém aqui é contra, mas tem muita gente que ainda tem tabu. E mesmo gostando tem o tabu, porque é criado num meio que já vem, enfim, traçado, né? O pai não faz, a mãe não faz, ou senão é um Então, tabu a gente, pra a gente foi família. criado, na verdade, falando de que o menino tem um saco lindo. E quando nasce uma menina, ninguém pode ver a vulva da filha. Né? A gente já começa com essa criação. Essa é a verdade. Críticas, muito, principalmente da família. Principalmente da minha família. Porque você imagina que é uma família toda religiosa. Meu avô levou a denominação batista para Guarapari. Então, vocês imaginem como são os meus tios. Alguns super entendem, outros não. Mas o que eu fiz com crítica? Crítica a gente pega, o que é bom a gente retém, e o que não é bom entra no ouvido e sai no outro, e nada me abala. Eu aprendi a lidar com isso. Eu aprendi a lidar com as críticas falando de sexualidade, de sensualidade, né? Em falar de despertar desejos, em falar de restaurar relacionamentos. Então, assim, eu aprendi a lidar com isso. Até porque eu tenho quase certeza que grande parte que te criticou hoje te elogia, apoia, não? Assim, muita gente hoje vê que o trabalho, que sexo, que o que falar de sexualidade não é fazer sexo, não é ser garota de programa, não é incentivar as pessoas a fazer sexo, mas sim falar de uma maneira correta e de como deve ser feito. Né? Tem muita gente que não sabe que o ímen não sangra. Entende? Nós não temos Então, educação sexual, que é uma Que coisa que deveria é estar na tão escola, importante, que devia estar na escola, porque se a sexualidade ela fosse vista de forma natural, como tem que ser, a gente ia conseguir, né, Gisele, a romper e a quebrar esses tabus.
E menos estupro, menos abuso. Menos violência sexual. Porque nós que estudamos a sexualidade, a gente vê isso desde de lá de que o mundo é mundo, como isso é difícil, né? Culturalmente, né? Em todas as culturas, algumas culturas um pouco mais de facilidade, outras culturas com mais dificuldade. E na nossa cultura aqui, que a gente vive num país machista, patriarcal, o que acontece? Existe essa resistência toda para se entender a sexualidade de uma forma correta, de uma forma natural, entender que educação sexual não é ensinar ninguém a fazer sexo, Exato. Né? Mas pelo contrário, é educar. E isso a Gisele faz muito bem de uma forma lúdica, numa veia de humor, que ela conseguiu, assim, como ela falou mesmo, fazer como ninguém fazia, como não tinha ninguém fazendo, e faz muito bem. E, na verdade, foi isso que eu quis trazer. Eu quis trazer humor, sabe? Para dentro da sexualidade. Porque eu acho que tudo na nossa vida é com humor. Não é verdade? Sim. Quando a gente faz as coisas com humor, tudo flui melhor, tudo fica mais gostoso, tudo fica mais leve. E até mesmo dentro de um relacionamento. Então, eu trouxe esse lado de humor para os meus vídeos. Com mamão, com laranja, sabe? Eu já vi. Com manga. Eu já vi. Eu bem vi. Eu vejo todos. Com danoninho. Eu bem vi. Né? Então, na verdade, as pessoas acabam ali criando no Instagram um vínculo que elas não têm coragem, de coisas que elas não têm coragem de perguntar dentro de casa. Isso aí. Então, ali elas me veem, né? Além de sexóloga, elas me veem como uma pessoa que elas podem perguntar, desabafar, contar os segredos, tirar as dúvidas, sabe? Já chegou casos desesperados para mim. Conta um caso pra gente. Conta. Aí, eu ia são perguntar aí, conta vários. algum caso inusitado aí que você já tenha ouvido, que você, ou, sei lá, alguma cliente que usou uma fantasia ao contrário, eu não sei, conta uma história. Na verdade, aí pra assim, gente. os casos são vários, né? Desde o desespero de uma pílula do dia seguinte, até um relacionamento abusivo. São vários. Não foi pelo dia seguinte, tá? Foi pelo dia seguinte? Tomei pelo dia seguinte. E o dia seguinte apareceu. No dia seguinte, 20 dias depois, 30 dias apareceu. Foi o caso da pílula do dia seguinte. Mas, enfim. Que as pessoas. Não, eu tô falando assim, enfim, né? Porque tem lá 99,9% de dar certo. 1%. Mas a pílula do dia seguinte as pessoas acham que com 3 dias vai fazer efeito. Não, é na hora. É na hora. Aconteceu, não espera nem 12 horas. Né? Aconteceu Não, mas você na tem hora. ali a pílula de seguinte fala que você pode Ela tomar vai perdendo até o 24 efeito, né? horas. Ela vai vai perdendo perdendo efeito. Mas você pode tomar até 24 Até 24 horas, né? Então- Que aí, até 72, na verdade. 72. Só que aí vai diminuindo as chances dela fazer Sim. efeito. E uma coisa legal que a Cláudia falou a respeito de que educação sexual, há 2 meses atrás, eu tive no IFES de Guarapari e eu falei sobre educação sexual para 800 adolescentes. Olha só. Eu dei palestra para 800 adolescentes, falando exatamente sobre métodos contraceptivos, sabe? Falando sobre candidíase, falando sobre como prevenir gravidez, né? Gente, foi muito legal aqueles adolescentes consumirem esse conteúdo através do Grêmio. Eu achei, assim, uma coisa muito incrível, porque ali a gente pôde passar bastante conteúdo para eles, para que eles pudessem estar não 100% preparados, mas um pouco preparados. Além disso, né, do que você faz de passar o que de repente você pode passar com prazer, né, para as pessoas, passar com prazer e de repente falar para aquela pessoa como ela pode se conhecer, tem essa parte de como você não engravidar, como você se cuidar perante a uma candidice, sabe? Porque isso também é sexo. Sabe? Sim. Isso também é envolve educação educação sexual, Isso aí. né? Saúde. Porque hoje, aqui no Espírito Santo, aumentou assustadoramente os casos de sífilis, que é uma doença que já era para ter sido extinta. Já era para ter sido Exato. extinta. Aumentou também os casos de HIV. Então, assim,
As pessoas estão transando, sim. As pessoas transam. Mas de maneira errada, de né? forma errada, sem camisinha. E a educação sexual, né, Gisele? Ela ia servir para quê? Para instruir. Que coisa maravilhosa que você fez lá no IFES. O IFES está de parabéns. Eu, no meu ponto de vista, eu acho que as escolas tinham que aderir a isso. Se não tem uma matéria, mas chamar um profissional que faz um trabalho sério de qualidade para ter um momento com os adolescentes, com os pré-adolescentes, para trazer isso que é tão importante. Só complementando aqui rapidinho. E você falando desses números, Claudinha, também diminuiu o número de pessoas e jovens, principalmente adolescentes, que usam o preservativo. Principalmente agora, né, por causa da questão, né, da cura, de alguns casos de cura de AIDS e tudo mais. Diminuiu o número de adolescentes, jovens e adultos que usam não preservativo. Existe cura, tá? Não existe cura. Existe tratamento. Existe um tratamento isso. onde você fica imunologicamente sem o vírus, mas você tem a doença, tá? Controlável. É como se fosse uma diabetes bem curada, uma pressão alta. Sim. Você não transmite a partir do momento que você não transmite nem para o seu coquetéis. parceiro sexual e nem pelo seu filho que nasce o seu próprio sangue. Então, assim, as pessoas têm curiosidade. As pessoas, elas têm preguiça de se informar. Ela pega só as coisas postadas e daquilo leva para frente, de vez de se informar de verdade. Mas o que eu falo é que essa educação sexual que você pode dar, ela pode dar, eu não, porque eu vou lá falar de hilaria, né? Mas é boa porque tem muitos pais que não conseguem conversar com seus filhos e muitos filhos e filhas, né, que não conseguem transmitir o que querem para os seus pais. Então, afronta um lado, afronta o outro e quem recorre? A coleguinha que também não sabe de nada. Porque também não foi instruída. E aí isso, né, Gi, vem tudo aquilo que a gente estuda na nossa pós-graduação, que são a violência contra crianças, contra meninos, contra meninas, contra a mulher, a violência sexual. Tudo isso pela falta da educação e informação. Isso, na verdade, é um erro que vem acontecendo, né, desde que os nossos avós, que não passaram para os nossos pais, que os nossos pais não passaram para a gente. Então, assim, hoje a gente está numa era que todo mundo tem muita informação na mão. E errada, né? E às vezes muitas das vezes desinformação. Exatamente. Mas pelo fato da informação, né, e de tudo que está sendo falado hoje, né, no mundo de hoje, estar de uma maneira mais aberta, a gente tem conseguido falar de sexo, a gente tem conseguido falar de educação sexual de uma maneira mais livre, né, o que a gente não podia fazer antigamente. Quando chega uma pessoa mais antiga para mim para conversar, né, que muitas das vezes tem dúvidas sobre sexualidade, ela falava assim para mim, nossa, é porque minha mãe falou para mim que eu não podia ficar pelada perto dele. Né? Então, assim, a gente consegue mostrar que sexo é algo que Deus criou. Né? O clitóris está ali única e exclusivamente para dar prazer. Ele não tem outra função. É somente para isso. Coloca piercing, mas não foi para isso. Pois é. Então, assim, o clitóris ele foi feito... Faz o que você quiser, mas não é para isso. Né? Ele foi feito única e exclusivamente para dar prazer para a mulher. Ele não serve para mais nada. Tanto que é o nosso órgão que nunca envelhece. Vocês sabiam disso? Sabia, não. Fiquem sabendo. Nunca envelhece. Nunca envelhece. Você com 90 anos, você consegue ter 10 orgasmos. Isso se você se permitir, né? Ei, coisa boa. A gente tá lá cheia de ruga, toda caidinha, ele tá lá todo bonitinho olhando pra gente, porque ele não envelhece. Né? Então, ele tá ali exclusivamente para nos dar prazer. Só que, antigamente, a mulher não tinha esse direito. A mulher não era livre pro seu prazer. Sim. Né? Ela começou a descobrir o seu prazer quando as mulheres foram chamadas de histéricas, né? Que foram lá o médico para masturbar as mulheres, para tirar a histeria das mulheres, que era quando a mulher tinha um orgasmo. Era verdade. Por isso que foi criado o vibrador, né? Porque o médico já estava com ler na mão e aí ele resolveu criar o aparelho. Viu um negócio aí para me ajudar, né? Que depois da pré-história a gente vê, né? Que não era só isso, que elas já faziam com pedra, que elas já faziam com pedaços de madeira, né? Faziam os formatos aí, estilo o pênis mesmo, para poderem se tocar, se masturbar. Claro que não eram todas, né? Mas algumas já tinham isso. As pra frente, que nem a gente. Eu acho que se eu nascesse naquela época, ia ser desse jeito.
Mas tem muito lugar no mundo que, enfim, a mulher não pode sentir isso, né? Que cortam o clitóris. Então, assim, lá para a parte lá da África, lá em cima, né? Muçulmanos e tal, eles fazem isso, né? Então, é um absurdo, porque eles não querem que as mulheres sintam prazer, só eles. E, enfim, teve um caso aí que foi ao mundo todo, né? De uma moça, uma mulher, que expôs isso, foi livro, foi tudo, enfim. E eu acho isso, assim... Até que ponto a gente pode chegar com isso? Porque é muito bom a gente falar, mas é muito bom a gente avisar as pessoas que você pode, sim, como mulher, sentir, gritar, fazer o que você quiser. Aliás, até você sentir que você está tendo aquilo que vai te levar ao céu. Porque senão não vale a pena. E o bom a gente falar, que eu falo sempre, né? Nós, mulheres, somos donas do nosso prazer. Eu acho que a gente não tem que... Como Cláudia diz... Como que você fala, amigo? O que a gente não pode fazer com o nosso prazer? Terceirizar. Cláudia fala, deixar na mão do outro. Deixar na mão do outro. A gente tem que ser dona do nosso próprio prazer. Nada de terceirizar nosso prazer. Né? Então você tem que se conhecer, você tem que se tocar e você tem que se permitir. Mas a gente até falou sobre isso, né, num outro podcast aqui, porque realmente não é só talvez a falta de conhecimento, a falta do autoconhecimento. Isso envolve muita coisa, né, Gisele? Tem também a parte psicológica, que é um dos principais fatores aí para essa parte. Principalmente quando a mulher teve algum trauma. Sim. Quando teve algum abuso na adolescência, quando tem algum trauma de infância. Então, isso aí acaba que complica a mulher de querer se tocar, de querer ter um relacionamento, de querer não achar ter que é merecedora de sentir prazer. Acha que aquilo ali é um pecado, que está cometendo algo errado, né? Então, hoje, para isso... Nosso mercado de terapeuta sexual, a gente tem crescido tanto, né, Claudinha? Tem crescido tanto porque, assim, antigamente as pessoas não falavam. Hoje, elas já estão começando a falar o que elas sentem. Procurando ajuda. Já estão começando a procurar ajuda, já estão começando a entender que precisam tratar, que isso leva problema para dentro de um relacionamento. Né? Então, e dá para qualidade mulher, né? De vida também, né? Porque para a mulher, ela poder... eu falo assim, a mulher dona de si. O que é a mulher dona de si? É aquela mulher... Nós que estamos aqui, todas somos... Né, mulheres donas de si. É a mulher que se permite, é a mulher que vai atrás, que vai à luta. É uma mulher que... Empoderada, igual a Gisele, que estava lá, sabe... Não tinha dinheiro para comprar na loja, mas falou, eu vou vender para essa loja. E acreditar em si. E aí, essa mulher, ela vai, sim, se permitir sentir prazer. Ela não vai terceirizar o seu prazer, porque não é o outro. Porque se você não... Ou ela vai falar, gozei, pronto, vai sair de cima. Não. Já acabou, já foi. Meu filho, eu não tô gozando, então vamos sair. Vamos mudar, vambora, acabou. Vamos resolver, vaza. Vaza que eu tenho meu vibrador. Vaza, que é o nome? O Abner. Agora, olha só, não sei como tá o nosso tempo aí, porque esse programa... Não, já tá já temos que terminar. Olha, porque esse programa, assim, é como... A gente podia fazer, inclusive, um sexo tântrico com esse programa, porque não dá pra ser só um sexo, assim, né? Não. Meia boca. Básico, não, porque assunto que é muito tempo, né? Tem que ter mais assunto. Aqui, fala, continua. Gisele, antes da gente finalizar, eu gostaria que você falasse para aquela câmera ali, ó, que você desse o seu recado para aquela mulher que está lá, para aquela mulher que às vezes ela não sentiu prazer ainda, que ela ainda não se libertou, que ela ainda não conquistou sua independência financeira, ou que às vezes ela está num relacionamento abusivo. Eu quero que você dê um recado para essa mulher. E posso acrescentar também? Pode. Eu percebo, Gi, que as mulheres assim, empreendedoras, elas têm uma coisa de pensar, eu vou fazer, depois eu vou ver como que eu vou resolver. Né? E acho que às vezes falta isso. Passa esse recado aí pra mulherada que tá assim, tá com aquela vontade, mas tá com medo, tá com alguma coisa puxando pra trás. A gente trouxe mamão? 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 Agora. Manga. Danoninho. Iogurte. Bom, eu vou falar uma coisa que eu falei ontem. Ontem eu falei com meu marido, eu tenho um relacionamento de 23 anos. E ontem eu tive uma reunião na empresa com meu marido, com meu filho, com
administrativo, e aí tava a minha irmã, que é da RH, e a minha cunhada, que é do financeiro. E eu, uns 8 meses atrás, eu queria fazer um negócio. E eles viraram para mim e falaram assim, não faz. Não vai fazer porque isso é moda. Isso não vai vender. Não vai fazer. E daí, isso foi há 8 meses atrás. E aí, ontem eu virei para eles e falei assim, olha, quando eu falar que eu vou fazer uma coisa, desse jeito que eu estou falando para vocês, ninguém vem aqui dizer que eu não vou fazer. Porque esse sonho é meu, não é de ninguém. Isso que eu tenho, Deus deu para mim. A visão, Deus deu para mim. Não deu para vocês. Então, quando eu falar que eu vou fazer e ninguém venha dizer nada contra. Então, o recado que eu quero dar para você, se você tem vontade de fazer alguma coisa, o sonho é seu, a visão é sua, o presente de Deus é seu, não é de ninguém. Não deixe ninguém falar para você, não vai dar certo. Porque se você tem a vontade, nós mulheres somos muito intuitivas. Não é verdade? Verdade. Eu vou dizer uma coisa para vocês, eu acertei o sexo dos meus 2 filhos. Eu acertei também. A gente sente. Eu sentia que meu primeiro filho era um menino, que minha segunda filha era uma menina. Então, a gente sente. Então, eu falo, quando você quer fazer alguma coisa, faz. Porque se está no seu coração, é no seu coração que está. Não é no coração de outra pessoa. Não deixe as pessoas virem falar para você, mesmo que seja um marido, que seja um filho, não deixe as pessoas virem falar palavras negativas para você, se você tem a vontade de fazer. A gente pode ir lá, quebrar a cara, não dá certo, mas a gente volta, sacode a poeira e vem com outro sonho, com outro projeto. Então, é isso que eu queria falar hoje, deixar aqui para vocês. Se você tem vontade de fazer, faz. Né? E eu falo que a nossa vida só tem sentido a partir do momento que a gente inspira pessoas. Hoje a minha vida faz sentido, porque eu consigo inspirar mulheres, porque eu consigo falar para mulheres se conhecer, porque eu consigo ser exemplo na vida delas. Eu recebo muitos depoimentos, todos os dias, mais de 20, 30 no meu Instagram, tanto pessoal quanto de trabalho, das mulheres falando assim, olha, Gi, muito obrigado, você mudou meu relacionamento. Muito obrigado que hoje eu me conheço. Muito obrigado que hoje eu me toco. Muito obrigado que eu pude me libertar de um relacionamento abusivo. Muito obrigado porque minha vida sexual mudou. Então, a minha vida hoje faz sentido. Se eu morrer hoje, eu já morri feliz. Não, mas vou morrer não, porque tem muita coisa ainda aí. Peraí. Pela frente ainda. Ficou todo mundo calado agora, não vai morrer não. Não vai morrer não, porque eu ainda tenho que ver muito mamão, muito dananinho. Eu tenho que ver muita coisa ali que eu abro e eu falo... Aí eu dou uma olhadinha, eu falo, não, eu olho aqui. Aí eu mostro pra outra pessoa, olha isso aqui, olha isso aqui. Mostra pras amigas. Mostra pros amigos, enfim, pra um monte de gente. Porque é inspirador você, enfim, de cara lavada, sendo você mesma, fazendo uma porrada de gente, nem fala. Entendeu? Sim. Então é inspirador. E tem muita gente que te vê e ainda tem o tabu e não consegue falar. Então, sabe, pra mim não, pra Cláudia não, de repente pra Maiara, de repente pode ser, ainda, nossa ainda. Para, menina, pra chamar a atenção do público. Sim. Pô, ela já é sexóloga, já faz tudo que eu falo, que eu penso. Aí você tem, não. Isso é mais ou menos, Não, mas não é isso. Eu tô falando que é inspirador para as pessoas que olham, lógico, vão te criticar, como vão criticar a gente pra sempre, pra qualquer coisa. A gente tá na internet, sabe? Quem tá com a cara na internet, a gente tá na internet. Tem que A gente vai ser criticada. A gente vai ser criticada. Se você é bom, você é criticado. Se você é mais ou menos, você é criticado. Se você é ruim, você é criticado. Então, as pessoas vão nos criticar. E aquilo que a Gi falou, não vamos deixar de fazer o que a gente tem vontade de fazer por causa das críticas. Porque quem critica a gente não leva a gente pra cima. Não dá colinho pra chorar quando a gente precisa. Não. Então, assim... eu tenho um botãozinho chamado Foda-se, eu ligo ele e foda-se. Eu também tenho, aprendi isso com Claudinha 20 anos atrás. Eu tenho o quando tempo ela, todo. Quando ela foi dar curso de striptease lá na minha loja, né, que eu ia vender os cursos, e aí na época era um trabalhão danado pra gente juntar 10 mulheres, né? Era muito difícil, muito difícil. As pessoas não iam, a gente ficava assim, a gente queria ajudar as mulheres, mas elas não queriam ser ajudadas. Mas aí vai porque tem ainda o seu tabu, né? Enfim, gente, volta que a gente ainda tem mais coisa pra falar.
A gente tem muitos presentes também pra te pra dar. te dar. Além dos presentes maravilhosos que a Você gente ganhou da sua trouxe. marca, das suas marcas, né? Te agradeço muito. Agradecemos, né, meninas? Nossa, Gi, foi uma delícia, né, amiga? Foi Sou bom suspeita. pra vocês, pra mim Foi foi ótimo! Ai, foi um negócio assim sensacional. Por isso que eu quero que você volte. Vamos então aqui. Nosso Tipo, primeiro orgasmos mimo. múltiplos, né, Kátia? Não, agora com esse negócio que ela me deu, nem te falo. Nem te... Gente, que que assim, ó, delícia, ainda vou dar não, antes de presente. dar o presente, agora tenho que falar. Toda vez que eu vou na casa da Claudinha, vem aqui, vamos conversar, vou fazer um drink. Eu sempre saio de lá com alguma coisinha, né? Aí agora, quando a gente falar, vou aí, eu falei, vem, mas vem com força. Eu que vou falar, vou Pode fazer vir. um drink. Gisele, então Ai, um que presente delícia, pra muito você da obrigada. DNA Farmácia de Manipulação. Gente, mas é Pra muito você poder presente. manipular também os seus remédios, É. as suas que fórmulas pra delícia. ficar ainda mais bonita. A Estrelon Fit, moda fitness pra você malhar, ir pra praia. Também temos aqui Água Foz, que é uma água delícia. alcalina, né, meninas? A Kátia contou, eu nem sabia, que é uma água que você pode até passar no seu rosto. Isso, se hidratar. ficar mais hidratada. Se hidratar e hidratar. Fazer uma Por dentro e por peteca. fora. Vou fazer uma peteca pra hidratar. O livro da Meu nossa livro. Kátia Ai, que Paganotti, delícia. Minha Vida. É um É show. É um show. Já pega autógrafo. Já pega, Quero já pega. autógrafo. Também Uma aqui, ó, caneta um que nós presente vamos pra você autografar. do estúdio Bárbara Pires. delícia. Desconto pra você fazer uma tatuagem com a Bárbara, que é uma fantástica. Agora eu vou arrumar briga em Ai, casa. que Ó, oferece ó, nosso minha tatu espumante. aqui. Que também ó. oferece o nosso Sim, espumante oferece que o vem nosso daqui a espumante, que pouco. nós vamos brindar Ela e a sua Leide, presença aqui. nossa querida Leide amiga. Aqui também um presente pra você da Cleide Celestino, pra você ir lá conhecer o espaço dela, fazer uma massagem, drenagem, delícia. tudo que você precisa aí pra ficar com esse corpinho mais bonito e mais drenado, mais drenado. maravilhosa ainda. Gostoso. Isso. É. Divas Care, Diva Amor, pra você com maquiagens Maquiagem veganas. Ó, esse é novo. Esse é novo, Esse esse é é novo. parceiro novo Parceiro aqui. novo. Chocobi, que é o pão de mel feito com muito amor, muito carinho pra Ai, que você. delícia. Que mais, gente? Kit. Kit Kátia Paganotti by Miúcha pra você hidratar seus cabelos loiros, maravilhosos. E essa caneca que você ganhou, caneca linda. Ai, é minha? Isso! Da Arenari Digital, que está com a gente agora, fazendo Também essa caneca. parceiro novo. Arenari Digital. A comidinha. A falar uma comidinha coisa? Casa Pode. Mila Buffet, que você comeu aqui uns Delicioso. salgadinhos deliciosos, um bolo de cenoura com chocolate. Delícia. Casa Mila Buffet. Muito obrigada. Então agora eu tenho um desafio. Fala. Opa. Ah, Eu gosto de desafios. Conta. Você gosta de desafio? eu adoro. adoro. Você gosta? Eu adoro. Você gosta? Eu faço agora. Vai fazer agora? Só se for agora. Não, você não vai fazer agora. Ah, pô. Você vai fazer daqui uns dias. Ah. Nós vamos lançar uma linha de lingerie da Kátia Paganotti. Tem que ter! Vai ter que ter! Eu já nem gosto de mostrar o meu copinho! Nós vamos ter que ter Fala, uma fala. linha de fantasias Kátia Paganotti, gente. Claro, Vamos. mas aí vai ter uma Kátia Paganotti. Não, vai ter roupa de vaquita erótica! Assinadinha Maiara Bueno também embaixo. Bora, Uma bora. rosinha, assim, pra combinar? Bora. Vamos ter que ter. Gente, quem nunca quis ser Paquita? Quem Todo nunca mundo. quis dançar é tão E bom? você sabe Isso que eu aí. fiz uma fantasia de Paquita? Fez? Fiz. E ela vai Mentira. voltar agora na sua coleção. Ai, Nós vamos fazer uma arrasou. coleção. Kátia Até os Paganotti meus vai Pimenta amigos se Sexy. vestem. iremos usar com pronto. todo amor e carinho. todo amor. Até os carinho. meus amigos se vestem de Paquita. Os amigos. Cadê o nosso espumante? Cadê? Pra nós Já que a gente podemos... tá batendo Não, papo vamos aqui lançar enquanto isso. mesmo? Tá lançado no ar aqui, Tá tá gravado. fechado. Podcast. Cate, espere que eu vou estar arrasando aí com vocês. Não, e eu vou lançar o desafio para todo mundo também. Todo mundo que comprar vai ter que postar a foto. E marcar vocês. E marcar a Nós gente. vamos fazer uma coleção com uns 20 modelos Menino, de você não tá lingerie entendendo. Kátia Paganotti. Pode Ai, esperar. Helena, agora que eu arrumei o namorado, eu vou ter que testar todas. Test drive. E vamos Uma de brindar, cada. porque vai ser Hoje, sucesso. vai Agora ser, que a gente com tá batendo papo certeza. aqui rapidinho. Você falou de Friburgo, eu na minha época de modelo, não mais hoje, mas eu acho que eu já fotografei pra sua marca. Com certeza. Eu acho que já. Depois vamos Com voltar lá nos certeza. arquivos.
Será? Eu acho que eu já. sou daqui, não sou de Friburgo. Não, mas Friburgo Mas vende. Friburgo vende. Friburgo vem. Sucesso! Se você Sucesso. fotografou pra Baratinha de Friburgo, você já fotografou pra mim. Então já- vamos buscar lá no Você fotografou lingerie? Muito, em Nova Friburgo, maravilhoso. É, também com esse corpo todo, né? Tem que hoje não fotografar. tá tão- Eu vou te falar que tá todo mundo aqui linda, né? Gostosa, treinada. Aqui só tem mulher gata, treinada. maravilhosa. Só. Gente, Ó, aqui, vamos então. Quem quer agradecer? Eu já falei demais da Gina, eu vou deixar vocês falarem, né? Senão eu vou Gisele Cordeiro, monopolizando a Gina. é um prazer ter você aqui, a sua marca Pimenta Sexy também, que seja um sucesso, uma prosperidade cada vez mais na sua vida, da sua família e de todo mundo que aí trabalha pra você, famílias que dependem, né, do seu sucesso também, que seja sucesso eterno, que a coleção Kátia Paganotti seja um sucesso, Já é sucesso. e que o nosso Gratidão. podcast e aí, Continue mulherada, sendo sucesso. Continue sendo sucesso. sucesso. Gratidão, Gi. É isso aí, E gente. aí, mulherada? Obrigada aí por vocês estarem comigo, as duas, você hoje. Muito obrigada e que pelo a gente convite. prospere todas nós sempre. Todas nós E aí, sempre. mulherada? E aí, E você que tá aí em mulherada? casa nos ouvindo, muito mais. Muito mais. Amém. Amém. E aí, mulherada? E aí, mulherada?